Isso tem que ser, como é que fala? Documentado. Eu era um pastor auxiliar num outro ministério, e eu fui pastor nesse ministério por 13 anos. Por 13 anos. E eu não posso nem me considerar como um pastor lá naquele ministério, porque foi me dado algo, claro que conquistei, que tinha as esferas para conseguir, mas eu nunca tive o reconhecimento de um pastor de fato naquele ministério. E eu compreendo isso, porque às vezes a semente, ela não é uma árvore. E se a semente não é uma árvore, você não pode chamar ela de árvore frutífera. Eu era apenas uma semente. Mas dentro daquela semente, eu como semente, eu acreditava que eu era uma árvore frutífera. Eu como semente, eu acreditava que eu era uma floresta com muitas árvores frutíferas. Mas quem ingeria aquela semente, estava olhando, estava vendo uma semente. E uma semente não tem poder para nada. E eu não julgo, eu não estou dizendo aqui com um falar de condenatório, porque era a visão de mundo daqueles que me tinham como semente. Eles me olhavam e viam que eu era uma semente, eu não era nada mais. E quantas sementes que não germinam? Quantas sementes que não vão frutificar, que não vão vingar? E eles tinham motivo para isso, porque eles passam muita semente na mão deles, e essas sementes acabam morrendo. E quando eles olhavam para mim, eles olhavam com aqueles olhos assim, é mais uma semente. Mas dentro de mim, eu acreditava que eu era uma floresta. E por eu acreditar que eu era uma floresta, quando me descartaram e falaram assim, eu falei assim, você é simplesmente uma semente que talvez. E sabe quando você está num ambiente, se você pegar uma semente e você colocar aqui, se você pegar uma semente e você colocar aqui no piso aqui, ela vai germinar? Claro que não. Por quê? Porque esse não é o ambiente propício para que ela possa germinar. Então eles me colocaram num ambiente como esse. Falei assim, eu não acredito muito nessa semente, que ela possa vir a frutificar, mas vamos cuidar dessa semente até que enquanto ela tiver vida para respirar. E eu falei assim, gente, eu não quero morrer, eu sou uma árvore, e eu preciso ser levado a um ambiente aonde que tem a possibilidade de me dar as condições de, como semente, eu germinar e frutificar. E aí foi o momento em que eu peguei e falei assim, eu preciso mudar de ambiente. Eu agradeço por vocês terem me mantido vivo como semente até aqui, mas vocês não têm expectativa de eu me transformar numa árvore frutífera, numa floresta. Então eu agradeço vocês por vocês terem me mantido, mas eu quero buscar um ambiente para que eu possa respirar, para que eu possa ter as plenas condições de germinar e me transformar numa árvore frutífera e, quiçá, numa floresta frutífera. Foi aonde que aquela semente, ela sai solitária daquele ambiente e ela vai buscar um ambiente aonde que tinha as condições e possibilidade de fazer ela germinar, mesmo que houvesse muitos predadores e dificuldades para que pudesse morrer. Aqui fora nesse ambiente eu tinha mais probabilidade de morrer como semente do que no ambiente onde eu estava. Mas dentro de mim havia uma crença, eu sou uma árvore frutífera. Eu vou frutificar. E por 13 anos, irmãos, por 13 anos, e assim, por isso que a gente não pode julgar, por 13 anos eu era uma semente encroada, que não frutificava, que não dava nada. Eu falei com a Débora, eu falei assim, Débora, por 13 anos, como líder, sublíder, foi assim, eu ganhei uma alma para Jesus. Eu ganhei uma alma.
E depois que eu saí, quase morri. Porque quando eu saí, muitos falaram assim, você é uma semente inútil que você vai morrer. E eu olhava para dentro de mim e falava, I have a dream today. I have a dream today. Eu tenho um sonho hoje. Eu sonho que eu vou frutificar e vou me transformar numa árvore frutífera para a honra e glória do Senhor Jesus. E nos momentos difíceis da vida, em momentos que eu me deparei com predadores diante da minha inexperiência, mas um sonho, um propósito, nós falamos disso a semana passada. Por que você está aqui? Qual é o teu porquê? Por que você batizou? Por que você está nessa igreja? Por que você está vivendo? Por que você está nesse trabalho? Qual é o teu porquê? Por que você quer fazer esse curso? Por que você quer esse trabalho? Por que você está nessa família? Qual é o teu porquê? O que te faz você continuar? Porque está indo tudo bem? Porque você está olhando o resultado? Não, eu vou ganhar bem. Não, eu vou estar com minha esposa, meu esposo. Vou estar com essa pessoa, meu companheiro, minha companheira. Mas e no momento em que houver dificuldade, no momento em que houver tribulação, no momento em que houver adversidade, você vai continuar? Se você tiver um porquê, você vai continuar. Mas se você não tiver um porquê, você não vai continuar. Tem exemplos. Alberto Santos Dumont, Samuel ganhou mais de 50 milhões de dólares para inventar o avião e não conseguiu, porque estava querendo dinheiro e fama. Mas Alberto Santos Dumont e os irmãos lá americanos, eles tinham um sonho, eles tinham um porquê, e eles venceram, eles conseguiram chegar lá. Passaram dificuldades extremas, mas eles conseguiram chegar lá, porque eles tinham um porquê. E eu só estou aqui hoje, frutificando, vocês são resultados do meu porquê. Porque eu tinha um sonho. Eles falavam, você não pode. Eu dizia, yes you can. Eu posso. Você não tem condições. Você é louco. Eu falei assim, não, eu consigo. Não sei como, mas o meu lema é, ou eu consigo, ou eu vou morrer tentando. Não tinha outro jeito. Não tinha como. A Bíblia fala que quando você põe a mão no arado, não tem como você olhar mais para trás. Agora, você tem que ir em frente. E em 3 anos, eu produzi muito mais do que em 13 anos como líder. Eu digo que eu recebi uma carteira para um cala-boca. Você sonhar. Mas não porque eu acreditava em você, eu acredito em você. Mas glória a Deus. E nada de errado com isso, viu gente? Nada de errado com isso. Jesus também passou por isso. Vocês lembram quando a mãe de Jesus chega para ele aos 12 anos, eles procuram ele, e aí eles encontram Jesus lá no templo. Aí Maria e José falam para ele assim, o que você está fazendo aqui? Nós estamos procurando você por 3 dias. Você não sabia que eu estava na casa do meu pai? Maria e José eram pais ali dele, mas eles não sabiam de fato quem Jesus era. Deu maior chamada em Jesus, pagou maior geral para Jesus, porque eles não entendiam quem Jesus era. E Jesus não condenou eles. Falou assim, vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai? E muitas das vezes vão ser assim. Você precisa descobrir o seu porquê, porque as lutas vão vir. As dificuldades vão bater na sua porta. Mas Jesus ele fala que você não está aqui porque foi você que escolheu Jesus. Mas foi Jesus que te escolheu. E se Jesus te escolheu estar aqui, ele fala assim, eu não apenas te escolhi, mas eu te escolhi e te nomeei para que você vá e dê fruto. A minha certeza era que Jesus me chamou e me nomeou para dar fruto. E eu tinha certeza que eu só precisava mudar o ambiente, porque quando eu estivesse no ambiente certo, eu iria frutificar.
Vocês são a prova disso. Aplauda Jesus. Vez ou outra me dava uma oportunidade e aquilo que eu falava não tinha importância. O que você fala é loucura. E aí hoje, quando as minhas mídias sociais, eu tenho uma média de visualização de 50 mil visualizações por mês, de pessoas que acreditam naquilo que eu falo, que acham interessante nas palavras que eu digo, que tem livrado essas pessoas da morte, do rancor, do ódio, da tristeza. Tenho alimentado aqueles que um dia não acreditaram em mim, com a mensagem, pelo simples fato de ter mudado o ambiente para essa semana. E hoje, vocês que estão aqui, têm acreditado. E não apenas acreditado, têm tido resultados. Como a nossa irmã Elisângela veio aqui, irmão Júlio, falaram, depois que entrou na casa deles, a bênção que foi, como que a família começou a prosperar, a ser abençoada, a prosperar em todos os sentidos. Hoje não se gasta mais dinheiro com remédio, não fica desesperado, triste, porque sabe que Deus é com eles. Como tantos outros, se nós formos colocar aqui para dar testemunho, vão dar testemunho de tantas coisas gloriosas. Os irmãos que estão pregando aqui na sexta-feira, que eu tenho dado oportunidade, como que tem falado? São resultados. Mas não poderia ser assim, poderia ter sido diferente. Alguns perdidos, algum não tivesse chegado, não, porque não ouviram a palavra que saiu desses lábios, porque eu estava num ambiente errado. Mas nada de errado com isso. Nada de errado com isso. Porque eles tinham a convicção deles, eles tinham tudo, estava certo. Era uma semente, talvez se eu tivesse lá, essa semente nunca iria produzir frutos. Ela precisava mesmo encontrar o seu ambiente. E você precisa encontrar o seu ambiente, o seu ministério, o seu porquê. Porque dentro de você tem algo extraordinário para ser feito para o Senhor. Ele te deu um ministério. Ele te deu algo para você fazer, uma tarefa para você fazer aqui nessa terra. Você não é obra do acaso. E nós aqui estamos dando condições. A igreja global não vai ser um lugar onde que as pessoas elas entram como semente e nós descartamos semente. Aqui é um ambiente onde que você vai frutificar no nome de Jesus. O teu ministério vai florescer no nome de Jesus. Vidas serão alcançadas no nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Só para dar um texto base. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Diz assim: lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlar, serão violentos, inimigo do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entraram no nosso meio e consegue dominar algumas pessoas fracas, algumas mulheres fracas, que estão cheias de pecados, que são levados por todo tipo de desejos. E assim por diante aqui, vai falando. Mas são tempos difíceis. É um mundo difícil. É um mundo difícil, um tempo difícil que nós estamos vivendo, onde que nós encontramos todo tipo de gente má, gente ruim. E ambiente como esse são ambientes para que nós possamos encorajar uns aos outros a acreditarem em si. A acreditar no seu chamado, a acreditar naquilo que Deus te chamou.
Acreditar que você não precisa ser assim. Nós precisamos de ambientes como esse, aonde que a nossa semente ela possa frutificar, ela possa germinar, frutificar, se transformar numa árvore frutífera, se transformar numa floresta posteriormente, dando frutos e mais frutos. E para isso nós precisamos ter um compromisso com a verdade, acreditar no ser humano ao extremo, no melhor que ele pode ser. Se nós não tivermos ambientes como esse, se nós não tivermos pessoas corajosas como eu fui e saí de um ambiente para encontrar-me, para respirar, já que não acreditavam em mim, nós teremos muitas pessoas padecendo, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E nós precisamos de pessoas corajosas, pessoas que ouçam a verdade e tenham um compromisso com a verdade, para propagar essa verdade e fazer com que todos possam conhecer e receber o reino de Deus e a sua justiça, para que possam receber a vida eterna. E somente por meio da palavra de Deus, por meio daqueles que têm um compromisso com a verdade, por meio daqueles que têm um dom, um talento, um ministério e colocam em prática nas suas vidas, regadas pelas nossas informações, regadas pelo nosso incentivo, pelo nosso impulsionar, de acreditar, de corrigir, de confrontar, de dizer que Deus é contigo, vai que Ele vai te ajudar, que eu estou aqui orando por você, estou na retaguarda, eu acredito em você, são desse povo que Deus está precisando. Adoradores, que adoram o Pai, em espírito e em verdade, não em mentira e engano. São tempos difíceis que somos bombardeados pelas mídias sociais, somos bombardeados pela TV, pelo rádio, somos bombardeados por gente má, incrédula, pessoas que não têm compromisso nenhum com a religião, que não têm compromisso nenhum com Deus, que odeia, que são inimigos de Deus. Temos encontrado com essas pessoas em todas as esferas da sociedade, mas Deus ele falou assim: eu coloco um povo, a igreja minha, que ela não vai permitir que as portas do inferno prevaleçam contra ela. Você, igreja do Senhor Jesus, você foi chamado para fechar as portas do inferno. Você foi chamado para mudar essa sociedade. Você é o sal da terra e a luz desse mundo. Por isso você está neste lugar. Por isso você está aqui hoje. Porque o Senhor te chamou e você deu ouvidos para Ele. Então não acredite em mentiras, não acredite em enganos. Não acredite naquelas pessoas que às vezes têm sido usadas por Satanás para tirar o teu ministério, para tirar você do foco, para desanimar você, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Cristo é que te fortalece. Jesus é que te fortalece. Certo momento eles falaram para Pedro, falaram assim: cala a tua boca, a tua mensagem, a tua palavra, o teu talento, o teu dom, o teu ministério não presta para nada. Líderes religiosos. E ele falou assim: vale mais obedecer a Deus do que os homens. Se tem uma palavra no teu coração, se tem uma mensagem no teu coração, se tem um chamado, se Deus te chamou, continue firme, continue acreditando, mesmo diante de dificuldade, mesmo diante de adversidade, mesmo diante das pessoas não acreditando em você, porque há um grupo de pessoas que um dia oraram pela tua existência para que você nascesse e levasse a palavra de Deus para eles. O teu tempo vai chegar, põe-se de pé. O que precisamos é persistência e perseverança. Continuar indo, continuar acreditando, continuar valorizando aqueles que te amam, que está dizendo para você: vai, porque você vai conseguir. Vai, que eu vou estar orando por você. Vai, você vai machucar, mas você vai conseguir chegar lá, você vai conseguir cruzar a linha de chegada, porque você nasceu para vencer. Repita comigo: eu nasci para vencer.